Olá pessoal, hoje nós vamos finalizar esse tema do Tesouro Direto. Faltou apenas concluirmos a respeito de algumas formas para a diversificação da carteira de títulos. Vamos dar uma recapitulada no que nós já vimos até esse momento. Nós já aprendemos o que é o Tesouro Direto e as vantagens de investir nele. Estudamos o conceito de pré e pós-fixado para que a gente consiga analisar melhor os tipos de títulos que o Tesouro oferece e também os indexadores que eles utilizam para nos devolver a rentabilidade. E depois nós estudamos detalhadamente cada um dos títulos, pré-fixado, pós-fixado, que a gente tem aí o Selic e o IPCA+, os títulos com juros semestrais, que também são chamados de cupons, e aí a gente tem também dois segmentos, o pré-fixado e o IPCA+, que pagam os cupons. Aprendemos a montar um fluxo de renda com o Tesouro Direto, para ao invés de nós termos rentabilidade a cada 6 meses, passarmos a ter a cada 3. E as últimas alterações que haviam acontecido nos títulos do Tesouro Direto recentemente ali. Hoje nós vamos entrar, vimos também custos com taxas e impostos, o resgate antecipado, né, e o preço teórico e preço de mercado, que é um tema um pouquinho mais técnico, mas que é importante sabermos caso a gente resolva fazer um resgate antecipado, que ele pode trazer perdas ou ganhos conforme nós aprendemos. Gente, não só para Tesouro Direto, mas para qualquer investimento, é muito importante, antes da gente efetuá-lo, que nós tenhamos claro qual é o objetivo daquele investimento. Esse é o primeiro passo e muitas vezes nós pulamos. Eu preciso investir, vou guardar dinheiro. Ok, mas qual é o teu objetivo? Para que vocês consigam adequar. Como hoje o tema é Tesouro Direto, nós vamos trabalhar dentro disso, mas é um conhecimento ou um reforço que serve para qualquer investimento que vocês optem por fazer. Então, a escolha do título do Tesouro Direto que vocês vão adquirir vai depender do objetivo para que você está fazendo aquele investimento. E aí, alguns exemplos. Se você quer comprar um carro, o seu investimento ele vai ser direcionado para um título que tenha um vencimento mais curto, no máximo aí médio prazo. Se o teu objetivo já é uma aposentadoria, né, uma liberdade financeira, a tua escolha vai ser direcionada para um título mais longo no momento ali que você estiver investindo. E no site do Tesouro Direto, nós temos lá o simulador financeiro, eu já tenho falado disso para vocês na comunidade do investidor. Hoje nós vamos entender melhor na prática como ele funciona, porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas ainda de como utilizar, ou exatamente para que serve. E ele vai ajudar muito na definição da escolha de vocês. Tá? Por quê? Ele indica o título mais apropriado para o seu objetivo. Agora, duas coisas importantes. A gente vai utilizar o simulador, mas você não precisa necessariamente escolher apenas um título para comprar. Por isso que hoje a gente está falando de diversificar a sua carteira de títulos no Tesouro. E também não precisa obrigatoriamente seguir a recomendação que o simulador passar para vocês. Mas ela é uma ferramenta muito útil e muito prática para que a gente consiga entender os diversos cenários possíveis e que ajuda muito o investidor iniciante. Durante o período de investimento, pode acontecer, nós não desejamos que ocorra, né? Mas pode ser que a gente acabe precisando resgatar uma parte dos recursos que a gente investiu no Tesouro Direto por algum gasto imprevisto, algum evento inesperado, e todos nós passamos por eles no decorrer das nossas vidas. E aí, muitas vezes, quando surge essa necessidade de fazermos uma venda antecipada do título, conforme aprendemos na aula anterior, ali no preço de mercado, isso pode acontecer de gerar perdas, né, devido àquelas variações de taxas de juros que eu expliquei. Então, para que a gente consiga minimizar esse risco de perda, no caso, né, dessa necessidade que surgiu inesperada, é muito importante vocês terem investido uma parte dos recursos no Tesouro Selic. É claro que como a rentabilidade do Selic, ele acompanha as variações da taxa Selic, é daí que vem o nome dele, então a gente não corre o risco de, no caso dessa necessidade surgir, a gente ter perdas. E por que que não ocorre esse risco? Porque como o Tesouro Selic, ele acompanha esse indexador que é flutuante, que é móvel, isso significa que se a Selic aumentar,
o meu título acompanha, e se ela diminuir, da mesma forma. Agora, o importante lembrar é que o Tesouro Selic, por ter um risco menor, ele também tem menor rentabilidade dentre todos os títulos do Tesouro Direto, sempre considerando que a gente vai carregar ali até a data de vencimento. Nós já conversamos também sobre isso, sobre a questão de prazo, rentabilidade, né, de retorno, esse tripé, né, esse triângulo que a gente precisa sempre equilibrar. Então, aqui não tem segredo, gente. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Né? Não tem como fugir dessa prática, dessa realidade de mercado. Então, assim, a melhor escolha é sempre aquela que vai envolver uma diversificação dos títulos. Porque aí você, por um lado, garante uma boa rentabilidade, carregando o título até o período dele de vencimento, mas ao mesmo tempo você diminui um risco aí de perda no caso de uma venda antecipada, precisando ali da necessidade, né, tendo a necessidade aí de recursos. Então, assim, a lição que a gente tira de hoje, de diversificar, não adianta, como muitos de vocês me chamam no privado, ou mesmo em grupos, enfim, em vários canais de comunicação, não adianta pular a etapa da reserva de emergência no Tesouro Direto Selic. Né? A pergunta é sempre, mas eu não posso colocar no IPCA+, ou no pré-fixado, e né, vamos torcer para eu não precisar, mas daí eu vendo, se não tiver jeito. A gente torce no estádio. Aqui em investimentos, a gente precisa planejar, e a gente precisa fazer isso de uma maneira inteligente. Então, é muito importante que vocês não pulem essa etapa, porque não adianta, se vocês, ao invés de investir no Tesouro Selic, pegam uma reserva de emergência, esse valor que está destinado para esses imprevistos, e investem no outro título, porque ele tem maior rentabilidade, é um fato, os demais títulos vão ter uma rentabilidade maior que o Selic, ponto. Você está, nesse momento, quebrando um dos pilares fundamentais da reserva de emergência, que é a rentabilidade diária. E aí, quando você toma essa decisão, você está assumindo o risco de ter uma perda maior se precisar vender os outros títulos. E aí, aquilo que seria uma boa rentabilidade para você, ela é quebrada e você pode, inclusive, ter prejuízo. Então, não vão por esse caminho, tá? É muito importante diversificar, separar as coisas por objetivos, respeitando os fundamentos de cada escolha, para que vocês tenham sempre bons resultados. Então, invistam sempre com consciência e inteligência, façam investimentos sempre alinhados aos objetivos, tá? Então, vocês podem, não só podem como devem, definir diferentes metas e escolher o melhor investimento para cada uma delas, de acordo mesmo com os objetivos que vocês têm e com o prazo que vocês têm também para atingir essas metas, ok? Nós vamos agora também aproveitar aqui e entrar conhecer, né, na prática o simulador do Tesouro Direto. Vocês têm me pedido muito para que eu faça coisas práticas, né, apesar das videoaulas, dos slides, mas que eu faça exercícios práticos, simulações com vocês, e na medida do possível eu vou buscar atender o que vocês têm solicitado, tá bom? Entrando no site do Tesouro Direto, a gente está aqui na página inicial. E aí tem várias formas de vocês usarem o simulador. Se vocês também não conhecerem as funcionalidades e entenderem as possibilidades, vocês acabam também não usando todos os recursos ao dispor de vocês. Aqui na página inicial, a gente já tem aqui, né? Simular agora. Vocês tanto podem utilizar aqui este botão, e aí ele vai trazer para vocês o passo a passo, que é bastante intuitivo. Ou vocês podem descer aqui, olha, simule seu investimento, simule mais opções. Gente, tanto faz. Eles vão levar vocês para o mesmo caminho. Escolhido aí o canal de entrada, vocês têm duas situações. Vocês podem já saber o título específico que vocês querem, e aí vocês já vão escolher e vão fazer a simulação. Eu vou fazer o passo a passo mais detalhado aqui com vocês, para que vocês vejam todas as funcionalidades. Então, a gente vem aqui no Vamos Começar. E aí ele é intuitivo, gente, ele conversa com a gente. Primeiro ponto que eu falei lá na aula. Gente, qual é o objetivo, né? O que você quer para aquele investimento? É a tua aposentadoria? É uma casa nova? Você vai guardar para um intercâmbio no exterior?
ou para uma faculdade dos seus filhos, ou mesmo sua, né, para estudos. Você vai comprar um carro, uma moto, né, um bem que não chega a ter um valor alto como um imóvel, mas que efetivamente tem um valor razoável, aí, significativo. É para reserva de emergência. Se vocês entrarem aqui nesse só quero investir, o próximo passo ele vai perguntar o teu prazo, você vai responder não sei, ou seja, eu estou investindo por investir sem ter claro para mim qual é o objetivo e o prazo daquilo. Ele vai colocar vocês direto no Tesouro Selic, tá? Então já estou até antecipando. Então vamos supor aqui que o meu objetivo seja adquirir o meu primeiro imóvel ou um outro imóvel, tá? É só para a gente simular, mas aí vocês vão dentro dos objetivos entender aquilo que mais faz sentido para vocês. E aí, o próximo questionamento: por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido? Também é muito particular, mas aí vocês vão também escolher a opção. Poxa, eu quero guardar dinheiro pelos próximos 10 anos, 15 anos, porque eu quero comprar o imóvel à vista ao invés de financiar. Olha, eu tenho como objetivo em 9 anos, em 5 anos, adquirir o meu imóvel. Tem um de vocês, eu não sei se é a Josefa, inclusive, que está na nossa comunidade, que ela tem já esse prazo de 3 anos para vender o imóvel dela numa cidade e se mudar, adquirir um outro imóvel numa outra cidade. Então, olha que interessante, aqui a gente já consegue simular pensando num cenário de tesouro direto. Então, vamos supor aqui que na faixa de 3 a 9 anos, eu queira atingir esse meu objetivo, que é de adquirir o imóvel. Aí, aqui é um ponto muito importante, gente. E aí é, de novo, muito pessoal. Então, reflitam. Por quê? Investimento bom, qual é o melhor investimento para você? É aquele no qual você se sente confortável. Você se sente bem por investir, não te traz ansiedade, não te traz pânico, não te traz medo, não te traz insegurança. Porque aí você realmente está reforçando, aumentando as chances de que você mantenha este investimento no longo prazo. Porque o teu emocional, ele está alinhado com os teus objetivos e com o teu perfil. Aí você tem dois caminhos, duas opções. O que é mais importante para você? É saber exatamente quanto você vai ganhar? Esse negócio de eu não saber mais ou menos quanto eu vou ter lá no final do período, isso não é para mim. Eu preciso saber exatamente, eu vou colocar esse valor aqui, eu vou receber isso lá. E aí, ok. Se isso é mais importante para você, você vai escolher essa opção, saber exatamente quanto vou ganhar. Se o que é mais importante para você é investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação, você vai escolher essa outra opção aqui. Basicamente, nós já tivemos lá aula sobre os títulos. Se você escolhe saber exatamente quanto vou ganhar, ele vai levar você para os títulos pré-fixados. Lembra que a gente já sabe, já tem definido na data da contratação o meu percentual de rentabilidade? Você vai para um tesouro pré-fixado. Se a tua opção é investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação, nós vamos para a linha de títulos de IPCA+. Percebe como agora todo o conhecimento vai se consolidando e nós vamos utilizando nas demais etapas? Vamos supor então que para mim aqui o mais importante seja garantir uma rentabilidade acima da inflação. E aí ele vai me dar as opções dentro desse filtro que ele foi fazendo dos títulos que podem me atender. Nesse caso específico, ele trouxe o Tesouro Selic 2025, que não me interessa, e o IPCA+, com vencimento em 2026. Poxa, mas tem mais títulos IPCA+, com outros vencimentos? Tem. Nós vamos entrar nesse aqui, fazer uma simulação, porque eu não coloquei lá na minha opção que eram de 3 a 9 anos. Aqui eu tenho um horizonte de 6 anos de investimento. Ele atende ao meu critério inicial. Agora, eu posso simular com esse título e depois escolher um outro e alterar, só para eu ter uma referência e ver se de repente não é mais interessante eu dilatar o prazo da minha meta ou manter da forma como eu imaginei inicialmente. É muito interessante. Então, a gente vai aqui para o Simule Seu Investimento. Ele traz as opções aqui, olha, o IPCA mais 2026, ele está me garantindo a cobertura do IPCA, da inflação do período, e um ganho real de 2,40% ao ano.
Bom, que tipo de simulação eu desejo fazer? Isso aqui é muito interessante também vocês terem o entendimento de como funciona. Vocês podem falar, olha, quanto eu quero investir hoje e quanto eu quero resgatar no futuro. Qual a diferença? Vocês podem falar assim, olha, eu preciso, já fiz os meus cálculos aqui, para eu, daqui a 6 anos, para eu adquirir esse imóvel, eu preciso ter 50 mil reais. Se eu não tiver este valor, eu não atinjo a minha meta. Então, eu sei quanto eu preciso ter no final do período em dinheiro para que eu atinja esse objetivo. Aí, eu vou escolher aqui quanto eu quero resgatar no futuro. Vamos fazer aqui uma simulação para vocês entenderem na prática. Aqui eu coloco, então, olha, qual o valor que eu quero resgatar? Como eu coloquei uma casa lá, vamos colocar que eu já tenho aí um valor guardado, enfim. Eu preciso de 50 mil reais no final de 6 anos, tá? De que forma eu prefiro fazer? Olha, eu já tenho esse valor, eu vou fazer uma única aplicação. Ou não, eu vou investir mensalmente, né, colocando um pouco todo mês. Aí eu caio numa outra opção. Eu já posso ter um valor inicial agora. Eu já tenho 1.000 reais e depois eu vou colocar mais um valor por mês. Ou não, eu não tenho nenhum valor inicial agora, eu só vou começar a guardar mensalmente. Escolham a opção. Vou colocar aqui que eu já tenho 1.000 reais agora em mãos para iniciar o investimento. Na tela seguinte, o que ele me traz aqui? Ele faz toda a projeção para vocês. Eu vou resgatar isso lá em agosto de 2026, que é o vencimento do título. Então, o que acontece? Eu preciso, olha, de 50 mil reais. Eu tenho 1.000 reais para investir. Então, o que ele vai trazer para vocês na simulação? Quanto é que vocês precisam colocar mensalmente para garantir que, considerando a rentabilidade líquida, que é tirando as taxas e impostos do período, vocês tenham lá em 2026 o montante que é a meta. Então, com o valor aqui de 50 mil reais, um valor inicial investido de 1.000, eu vou durante 77 meses, olha, isso é o período que falta para a gente atingir aqui a data do resgate, eu preciso fazer um aporte, né, um investimento mensal de R$ 538,90, para que no final do período eu tenha os 50 mil reais pretendidos. Então, eu vou ter ao final do período um valor bruto investido de 51.871. Vai descontar isto de imposto de renda, vai descontar isto da taxa da B3 e eu vou ter um valor líquido para resgatar de R$ 49.999,97, tá bom? Aqui ao lado vocês vão ter, olha, um comparativo de rentabilidade em relação ao Tesouro, poupança, CDB, LCI e fundo DI. A gente tem em percentuais também uma comparação. Eu gostaria de ver algum outro título, porque de repente eu altero o prazo da minha meta. É só vir aqui em Simule com outro título. Você vai escolher, olha, 2026. Vamos colocar aqui o próximo, que é o 2045. Eu tenho aqui, não, também o 2035. Olha, vamos pegar um pouquinho mais perto. Então, eu vou alterar aqui. Seleciono o título. Clico aqui embaixo no botão. Ele já traz pronto para mim. A mesma situação. Então, como eu tenho um prazo maior para investir, porque ao invés de 2026 eu só vou resgatar em 2035, eu não preciso fazer aquele aporte mensal de mais de R$ 500 reais. Se eu investir por mês R$ 165,45 com um investimento inicial de R$ 1.000 reais, no final do período deste título eu terei os 50 mil reais já descontados todos os impostos e taxas. Eu atinjo a minha meta no final daquele período, com um investimento mensal muito menor. E aqui, novamente, olha ao longo do tempo como os juros compostos trabalham a favor, e no Tesouro tem uma rentabilidade de 5,84, comparados com poupança, CDB, LCI, LCA e fundos DI, tá? Então, aqui a gente fez uma simulação, com mais de um título, inclusive, quando eu tenho um objetivo aqui, que é um valor que eu já sei que eu vou precisar no final do período. A outra possibilidade é quanto eu quero investir hoje, tá? Então, vamos colocar que eu tenha meus 1.000 reais, como eu já havia falado antes.
eu tenho R$ 1.000 iniciais e eu só vou ter, né, esses R$ 1.000 eu tinha guardado, já separado, só que daí mensalmente eu só terei R$ 150. Não vou ter mais do que isso para investir. O que que ele me traz aqui? Olha, eu invisto, voltando lá que a gente está simulando aqui o Tesouro IPCA 2026, ok? Eu investo inicialmente R$ 1.000 e a partir disso eu só tenho R$ 150 mês. Lá no final do Tesouro, né, do período do Tesouro IPCA 2026, eu terei acumulados R$ 550. Isso é o total que eu investi, dinheiro realmente meu que eu fui aportando. Só que no final do período eu investi 12.550 e eu terei 14.908,36. Isso líquido já descontado impostos e taxas. Então, olha que interessante, os juros compostos trabalhando a meu favor. Aqui, novamente, vocês têm o valor total que vocês teriam acumulado em cada uma das modalidades. A gente tem aqui no Tesouro, na poupança, então no Tesouro os 14.908, na poupança 14.431 e assim por diante com CDB, LCI, LCA e fundo DI, tá? Então vocês têm as duas formas e aqui vocês conseguem, gente, fazer todas as simulações de acordo com os objetivos, com os prazos e escolhendo demais títulos, tá ok? Eu espero que tenha ajudado muito cada um de vocês e que vocês utilizem realmente todas as funcionalidades e todas as possibilidades